Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Projeção Astral 02, Experiência Fragmentada, explorando as realidades paralelas. Hoje eu estou vestindo essa camisa, representando a Cristo, a sua graça me conectou ao seu amor, representando aquilo que Cristo fez por todos nós ali na cruz, e representando o seu amor, a sua doação e a sua dedicação a todos os seres humanos e a toda a humanidade. O último vídeo que eu gravei é um pouco esbranquiçado, e ainda está um pouco branco, mas como eu estou com a camisa preta, não está destacando tanto, a não ser as letras, Aí eu não sei o que é, se é alguma questão de configuração do vídeo, já mexi no vídeo do celular, mas ainda não consegui descobrir, mas por enquanto eu vou gravar assim mesmo. Estou usando a câmera frontal, tem a outra câmera traseira que tem uma qualidade maior, mas que é difícil fazer o enquadramento aqui, porque eu gravo de frente para o computador, e aí eu não consigo ver se o enquadramento está correto ou não, mas a outra câmera traseira é superior à câmera frontal, mas aí depois eu vou ver se tem como dar uma melhorada aí na qualidade dos vídeos, tá certo? Então hoje nós vamos estar abordando esse tema aqui, e esse vídeo aqui vai estar na playlist de experiências transcendentais, não vai estar na playlist de escola astral, porque é uma experiência onde eu não tive uma compreensão 100% de tudo aquilo que ocorreu, e que eu não consegui extrair com tanto detalhamento as lições de uma forma mais consciente, mas aí eu estou compartilhando como uma experiência mesmo, e mais como um relato daquilo que eu presenciei, que eu vivenciei, e nem tanto em relação à parte de aprendizados extraídos, porque ali como a experiência foi um pouco fragmentada, eu não consegui extrair 100% dos conhecimentos de forma consciente ali, mas mesmo assim a experiência foi muito interessante e ela é válida da mesma forma. Tá certo? Então vamos lá, dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estarei compartilhando uma experiência de projeção astral fragmentada, onde várias experiências foram vivenciadas em 2 meditações sequenciais. Este relato faz parte da experiência de projeção astral e sonhos lúcidos. Disponibilizei esse vídeo na playlist Experiências Transcendentais, onde procuro compartilhar várias experiências de projeção astral diferentes. O objetivo ao compartilhar essas experiências é despertar o interesse das pessoas pela projeção astral e assim contribuir com a expansão das consciências das pessoas. Na parte 3 nós temos as conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo, essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos, E o objetivo é, através desse relato, como sempre, ajudar as pessoas a expandirem a sua consciência e o seu crescimento espiritual. Dando um contexto aqui, essas são experiências de projeção astral que estou compartilhando como ocorreu, e eu particularmente não entendo completamente em profundidade todos os significados conscientes do que vivenciei. Entretanto, sei que meu subconsciente entendeu tudo. E sei que o que não entendi no momento oportuno, entenderei posteriormente e em algum momento da minha vida. Então, aquilo que eu não entendi naquele momento, eu entenderei posteriormente em algum momento da minha vida. Isso daí é uma coisa que eu tenho consciência plena. Então, tudo o que vivemos e viveremos na projeção astral, cada um de nós, é útil e válido e visa ao nosso amadurecimento e crescimento. Registrei essa experiência no meu diário pessoal, onde registro todas as experiências que tenho, para não esquecer de nenhuma delas. Relato do meu diário, 24 de setembro de 2022. Não é um relato tão recente, e eu não havia compartilhado ele, mas eu senti um desejo aí, no meu coração, de compartilhar ele, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Tive uma experiência estranha e fragmentada, começando aqui o início do relato do meu diário,
tive uma experiência estranha e fragmentada que registrei no meu diário. Me coloquei em um estado de meditação em um tempo fixo de 7 minutos. Eu fiquei muito sonolento durante esse período. Eu estava indo para algum planeta nesse período aí de meditação de 7 minutos, mas eu não consegui fixar direito as imagens, pois estava com muito sono. Meditação inicial. Aí depois de 7 minutos, que foi o período na meditação inicial, fui deitar um pouco e entrei em estado de transe, em estado bilocativo. Simplesmente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo na meditação inicial, que foi imaginar transitando nos canos energéticos do universo. Neste processo da meditação anterior, eu havia caído em um planeta, mas não estava conseguindo ver direito as coisas. Então esses canos energéticos, na realidade, são microfilamentos energéticos, como se fosse um tipo de fiação, mas ela é quântica, não dá para ver a olho nu, obviamente, mas em termos espirituais, como a gente consegue tanto chegar ao nível quântico quanto aumentar de tamanho, de acordo com a necessidade, a gente consegue ampliar e reduzir, a gente consegue reduzir tanto até chegar ao ponto onde a gente consegue entrar dentro desses filamentos energéticos no corpo astral e consegue transitar por ele, andando por todo o universo. Continuando aqui, mas me lembro que eu estava, continuando esse relato, eu estava fazendo a meditação ali no estado bilocativo, transitando por esses canos energéticos, né? Simplesmente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo na meditação inicial, que foi imaginar transitando os canos energéticos do universo. Nesse processo de meditação anterior, eu havia caído em um planeta, mas não estava conseguindo ver direito as coisas. Então fui por esses canos energéticos, esses filamentos energéticos, e saí em um planeta, mas eu não conseguia ver direito. Mas me lembro que via edificações quadradas em forma de paralelepípedos e um grande paredão de pedras com esculturas planas incrustadas na parede. Não consegui ver se tinha seres vivos ou não, mas a construção era artificial, ou seja, construída por alguém. Ocorreu isso daí na primeira experiência de 7 minutos que eu vi, tá? Meditação adicional, essa daqui seria a segunda experiência, na segunda meditação. Dessa vez ocorreu algo semelhante à meditação anterior. Nessa nova meditação, mentalizei os canos energéticos do universo e fui transitando dentro deles, acompanhando o túnel de energia que piscava sem parar devido à alta velocidade que eu transitava. Então eu estava transitando ali, naquele cano energético, e via por dentro o cano piscando devido à alta velocidade. Item 4 aqui, chegando em um novo planeta. Em algum momento, esse tráfego parou e eu sintonizei uma imagem. Vi uma grande pirâmide escalonada gigantesca de centenas de metros. Era uma pirâmide com topo quadrado. Ela era tão grande que parecia uma enorme montanha. De repente, que eu vi inicialmente isso como uma imagem, de repente não era mais uma imagem. Eu já estava em um planeta com esse enorme monumento. Resolvi subir em cima do monumento. Eu fui lá no topo e ver o que eu conseguiria ver lá de cima. E não conseguia ver nada. Eu subi lá, olhei lá para baixo e não consegui ver nada. Lá em cima eu parecia entrar em uma zona de distorção temporal, naquela realidade, vendo apenas energias com tons de roxo e mais nada. Então, quando eu chegava ali no topo, acontecia uma distorção que eu não conseguia mais enxergar aquele planeta e conseguia enxergar como se fosse outra dimensão e só conseguia enxergar energias, né? Item 5, entrando na pirâmide. Então eu resolvi entrar no monumento, não vi janela, mas simplesmente atravessei as paredes e cheguei em um grande, enorme salão. E eu olhava... vamos lá. Eu cheguei em um grande, enorme salão. Eu estava olhando as paredes, mas em 2 níveis. Então eu entrei naquela pirâmide gigantesca, com o meu corpo astral, simplesmente atravessei a parede, entrei lá para dentro. E assim que eu entrei, eu vi que existia uma parede ali dentro. Nessa parede havia uma série de inscrições. Só que eu olhava para aquela parede e eu olhava em 2 níveis diferentes de consciência. No nível inconsciente, eu olhava e meu subconsciente falava com o meu consciente. E tentava traduzir para mim aquilo que ele via naquela parede. Na parede da pirâmide havia várias inscrições,
símbolos e desenhos, mas um tipo de tecnologia diferente, onde os desenhos e símbolos escritos na rocha pareciam se comportar como um tipo de tela, estática em alguns casos e interativa em outros casos. Então, eram desenhos de pedras incrustadas, mas tinha algum tipo de tecnologia que permitia algum tipo de interação. E aquelas inscrições, elas foram moldadas de uma forma quase como se fosse um tipo de tela, sem ser, mas a rocha seria a tela, né? Então, aqueles que programaram essas esculturas, esses desenhos, programaram, mas não foi de uma forma como se estivesse batendo o cinzel ali e fazendo o desenho, mas foi de uma forma como se fosse um tipo de programação, onde a rocha era como se fosse a tela do computador, né? Como se fosse uma tela de computador, e a rocha era moldável de acordo com a consciência daqueles seres que programaram aquele local. O que ele me disse, o meu subconsciente, era que ele conseguia ver nitidamente todas as inscrições e imagens que estavam ali. E não havia uma forma de traduzir isso para mim. Ele via, o meu subconsciente via nitidamente. Obviamente ele entendia em algum nível naquelas inscrições, mas ele não tinha forma, palavras, vocabulários que pudesse transferir essa informação para o meu consciente. Não havia uma maneira de explicar aquele conteúdo, né? Parecia ser um tipo de tecnologia avançada e misturava propriedades físicas da rocha com interações da consciência. Então era uma tecnologia bem avançada. O que ele me disse, o meu subconsciente, ele me disse era que parecia ser informações genéticas, ele viu claramente ali, ou científicas, ou fórmulas matemáticas. E apesar de ele conseguir ver nitidamente, ele não conseguia traduzir isso para mim. O que eu via no meu consciente era uma parede com um tipo de cobertura de vidro fosco que me impedia de ver nitidamente o que estava por trás. Então havia algum tipo de bloqueio ali. Disse a ele para ir passando, o meu consciente falou com o meu subconsciente, para ele ir passando por todos os objetos e desenho até ele identificar algum que me seja familiar. Ele identificou 2 objetos esculpidos na rocha. Continuando aqui. Entendendo partes dos escritos da pirâmide. Um era um coração humano esculpido na rocha, que ao tocá-lo ele abriu uma versão interativa e virtual, como se fosse um holograma, e mostrava os ventrículos esquerdos e direitos do coração. O esquerdo em azul e o direito em vermelho. E via aquele coração batendo e o fluxo sanguíneo fluindo por aquele mecanismo. Então via isso daí como se fosse um holograma, né? Tinha lá um coração e à medida que você interagia com aquele coração esculpido na rocha, ele gerava essa projeção. O que me foi dito que aquilo não era o estudo apenas do fluxo sanguíneo humano ou de outros seres, e sim era o estudo do fluxo energético no coração, e isso poderia se estender ao estudo energético de todo o sistema sanguíneo e energético humano. Pelo que eu entendi, aquele coração era um coração de um ser humanoide, né? Ou que tem o DNA humano, né? Porque não só existe povoando planetas no sistema solar, não só existe somente nós aqui na Terra que somos humanos, existem outros humanos em outros planetas também. É um template que é usado em várias partes do universo. E pelo que me foi dito, o que estava sendo estudado ali naquela pirâmide e que tinha um conteúdo a respeito, era um conteúdo científico, que fazia um tipo de estudo sobre a energia que fluía no corpo humano, baseado no fluxo sanguíneo do sangue que passava pelo coração. Então, obviamente, existe pessoas que estudam aí o sistema de energia do corpo humano, existe o chakra cardíaco, né, que tem um centro energético ali, e obviamente esse centro energético também interage também com o sistema sanguíneo. Então foi isso que eu vi ali. Continuando aqui. O segundo símbolo que ele encontrou foi um cérebro humano. Ele havia sido fatiado em centenas ou milhares de pequenos fragmentos em forma de moeda,
ou parecido com anéis de árvores, e cada uma dessas moedas tinha duas áreas de estudo. A parte de cima e as partes laterais, que são as paredes. Olhando a moeda na mesma posição de um pneu de carro instalado no mesmo. Então ele fica assim, né, o pneu. Assim tem a banda de rodagem, que é a parte de cima, e tem as laterais, que são as paredes do pneu. Então as duas áreas de estudo era a parte de cima, que seria a banda, o que equivale à banda de rodagem do pneu, e as paredes laterais era outra parte de estudo que tinha ali registrado informações sobre o funcionamento do cérebro humano. Continuando aí. O segundo símbolo que ele encontrou foi um cérebro humano. Ele havia sido fatiado em centenas ou milhares de pequenos fragmentos, em forma de moeda, ou parecido com os anéis de árvores. E cada uma dessas moedas tinha duas áreas de estudo. A parte de cima e as partes laterais, que são as paredes. Olhando a moeda na mesma posição de um pneu de carro instalado no mesmo. E cada uma dessas áreas era dividida em pequenos círculos, identificadas suas funções e operações. Era um enorme quebra-cabeça, com todas as partes do cérebro humano divididas e catalogadas minuciosamente. Pelo que eu entendi, era uma área de estudo do cérebro humano, que continha informações completas do layout do cérebro, do design adequado, design esse que permitiria que entidades se conectassem e interagissem com um corpo a partir da interface daquele cérebro. Ou seja, era o design da criação, como criar seres que pudessem se tornar organismos vivos que aceitassem ser habitados por espíritos planetários. Achei bem interessante isso. Então, pelo que eu vi ali, estava sendo estudado naquela pirâmide exatamente o layout do corpo humano, né? Como criar um ser humano, como criar um ser com um layout humano, e que esse ser pudesse suportar ou comportar espíritos planetários que viajam de sistema em sistema e que podem habitar naquele corpo, né? E são compatíveis energeticamente. Então, para que essa compatibilidade seja 100%, é necessário estudar esses mecanismos, saber como é que eles funcionam, para poder criar esse sistema e fazer com que esse sistema evolutivo funcione de uma forma adequada. Pelo que eu entendi foi isso. Continuando aqui. Sonho lúcido. Essa daqui é continuação dessa experiência, mas é uma experiência também à parte. Depois deste ponto eu simplesmente apaguei. Então chegou ali naquela parte ali que estava explicando essas duas partes. A parte do funcionamento energético do cérebro e a sua compatibilidade com espíritos planetários de diversos planetas, e também o estudo energético do fluxo sanguíneo e do funcionamento do coração para o template de seres humanos. Depois desse ponto, eu simplesmente apaguei, desliguei. E voltei à consciência em um tipo de sonho lúcido, projeção astral. Então, quando eu voltei a recobrir a minha consciência, eu estava em um tipo de sonho lúcido. Eu sonhei que estava nadando em óleo, um tipo de energia cósmica, e senti um pouco de dificuldade para respirar. Mas tinha a minha consciência me acalmando e me confortando. Então, segui em frente. Então, era um tipo de óleo denso. Isso acontece normalmente quando nós estamos não em estado de bilocação, não acontece isso, mas em estado de projeção astral normal, padrão, que é quando você praticamente se desliga dessa realidade física e vai para outra. Seu consciente está 100% ali, você se desliga da sua realidade física. Ocorre que quando você está nessa realidade, você tem que passar pelas camadas da consciência. E aí, essas camadas da consciência são as camadas da consciência que permeiam o planeta Terra. Então, como a maioria dos seres humanos são muito negativos, ainda em sua grande maioria, você precisa passar por uma camada de consciência muito densa. E ela parece com um tipo de óleo. Então, é como se você estivesse nadando em petróleo. É muito denso, muito pesado. E você precisa passar. À medida que você sobe, você vai saindo dessa área de consciência mais pesada e você vai subindo para áreas de consciências mais sutis, você vai se sentindo mais leve, né? Mas enquanto você está aqui na Terra, para você se deslocar dessa dimensão física, quando você está em um corpo astral 100%, não em estado de bilocação,
onde você está somente consciente da sua realidade espiritual. Você passa por essas camadas e é comum você ter um pouco de dificuldade para romper essas camadas, que são as camadas de densidade da consciência coletiva do planeta Terra. Ela acaba sendo densa e você tem que ter um pouco de paciência e tranquilidade para poder romper ela. Então acredito que provavelmente essa sensação que já aconteceu comigo em outra experiência, de estar nadando em óleo, foi exatamente rompendo, saindo do planeta Terra e rompendo essa barreira consciencial da mente consciente, inconsciente coletiva humana. Aí. Eu estava em um cômodo, continuando aqui. Vamos lá. Sonhei que estava nadando em óleo, ou em um tipo de energia cósmica, senti um pouco de dificuldade para respirar, mas tinha minha consciência me acalmando e me confortando. Então segui em frente. E saí em um lugar que era 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo era o meu apartamento, ao mesmo tempo era um outro lugar diferente, parecido com uma caverna escura. Eu estava em um cômodo e tinha uma pessoa possessa de um espírito. Eu expulsei esse espírito dessa pessoa. Só que quando isso aconteceu, eu simplesmente saí voando pelo espaço, pelo universo. Aí pensei o tempo todo em Cristo, pois achei estranho ter expulsado um demônio e ter sido levado a uma projeção astral. Uma projeção dentro da outra projeção, porque eu já estava em estado de sonho lúcido e depois fui viajando pelo universo em uma projeção dentro da outra, praticamente. Aí fui levado a um lugar que parecia o interior daquele mesmo monumento escalonado. Então é muito interessante, porque aqui eu volto para a mesma experiência anterior, que eu estava naquele planeta, com aquele monumento escalonado, que seria uma pirâmide quadrada gigantesca, do tamanho da montanha. E nessa experiência desse sonho lúcido, eu voltei de novo para dentro daquela montanha, né? Para dentro daquela pirâmide escalonada, né? Que parecia uma montanha. E aí foi levado a um lugar que parecia o interior daquele mesmo monumento escalonado e uma figura muito clara foi mostrada e pedido para que eu gravar. Foi o que eu fiz. Eu tentei, não sou especialista em desenho, tentei gravar da melhor forma possível. Isso daqui foi o que eu vi, ou o mais próximo que eu consegui desenhar. E aqui eu fiz uma anotação, né, mais ou menos assim, que parece ser um tipo de cavalo. Mas é um cavalo, tipo um cavalo bem primitivo, né? Parecia mais com um dinossauro. Essa parte aqui de cima, como estava no formato de pedra, eu entendi que simbolizava as cristas, que ele ainda estava começando a desenvolver na sua evolução. Mas eu via isso daqui como se fosse quadrado, né? Porque isso daqui tá gravado em uma pedra, isso daqui era filetes quadrados aqui em cima. Então não sei se essa representação era a representação de uma crina, né, estava começando a se formar, ou se ainda, como ele era muito primitivo, isso daqui poderia ser algum tipo de material sólido, né, como um tipo de crina pré-histórica ainda, ou seja, algo que ainda era espesso, né, como se fosse um tipo de pele ou coisa assim, mas que com o tempo acabou sendo substituído por pelos ou por cabelos, que é o que acontece nos cavalos modernos. Pelo que eu entendi, era um cavalo primitivo, né? Eu não entendi especificamente por que me foi mostrado um cavalo primitivo ali, né? Mas os símbolos que foram me mostrados foram 3, contando com esse, que foi o símbolo do coração lá, ele funcionando, com as energias fluindo, o fatiamento do cérebro e as suas áreas de estudos, né? E o estudo era de compatibilidade energética com espíritos planetários, e foi me mostrado também esse cavalo, talvez mostrando o trabalho que os geneticistas, né, que são os cientistas interplanetários, fazem, que é semear a vida em vários planetas pela galáxia. Continuando aqui, vamos aqui para a conclusão. Algumas partes dessa experiência, então foi essa experiência que eu tive, que eu queria compartilhar com vocês. Alguma parte dessa experiência não ficou claro para mim, mas eu sei que tudo será esclarecido no decorrer do tempo. Então um dos motivos que eu não coloquei como
como fazendo parte da playlist Escola Astral, foi exatamente isso, não ter clareza total de todos os conteúdos, mas obviamente foi uma experiência muito interessante, que eu poderia colocar na playlist Escola Astral porque tem tudo a ver. Mas como foi uma experiência um pouco fragmentada, eu preferi colocar na parte de experiências transcendentais, porque aí abrange tudo e abrange principalmente o aspecto da experiência em si, né? Aquilo que você viveu, aquilo que você viu, né? Mesmo que você não tenha compreendido 100%. Mas foi uma experiência gratificante, onde eu aprendi bastante, mesmo que uma boa parte do conhecimento esteja retido no inconsciente. Eles virão à tona em momento oportuno. Este foi mais um vídeo gravado com o intuito de ajudar na evolução da consciência cósmica de todos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha para poder ajudar aí no engajamento dos vídeos. Aqueles que quiserem contribuir com o crescimento do canal aí tem o Pix e os infoprodutos. Obrigado a todos. Até a próxima. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.